Dizem que o maior erro de Steve Jobs foi pensar que o sucesso estava apenas em criar produtos revolucionários. Mas o que poucos sabem é que por trás do gênio da tecnologia existia um homem em busca de algo muito mais profundo, um sentido. Nos últimos anos de sua vida, Jobs começou a compreender que inovação sem propósito é apenas vaidade, e que a verdadeira genialidade está em despertar espiritualmente, não apenas profissionalmente. Hoje, você vai conhecer uma parte pouco contada da história de Steve Jobs, a jornada interior de um homem que transformou o mundo, mas que no fim, aprendeu a transformar a si mesmo. Nos anos 70, um jovem magro e intenso, de olhar penetrante e fala firme, começava uma revolução em uma garagem na Califórnia. Steve Jobs acreditava que tecnologia e arte podiam andar juntas, e que o computador seria uma ferramenta para libertar o ser humano. Mas, ironicamente, ele próprio ainda era um prisioneiro do seu ego, da sua impaciência e da sua obsessão pelo controle. Colegas o descreviam como brilhante e insuportável, um homem capaz de inspirar o impossível e de destruir quem discordasse. Para Jobs, a perfeição não era uma meta, era uma obsessão espiritual mal direcionada. Ele queria transcender, mas sem compreender o que precisava transcender dentro de si. Em 1974, exausto da rotina e confuso sobre o sentido da vida, Steve Jobs parte para a Índia. Durante 7 meses, ele busca gurus, monges e mestres espirituais. Ele medita, jejua, anda descalço e aprende sobre o Zen budismo, uma filosofia que valoriza aqui e agora o silêncio e o desapego. Essa viagem plantou uma semente. Ele aprendeu que a verdadeira clareza nasce quando a mente se cala. Mas ao retornar aos Estados Unidos, Jobs ainda carregava o mesmo conflito interno. O jovem buscador espiritual de um lado e o executivo implacável do outro. A estética minimalista dos produtos da Apple veio dessa fase, mas o seu interior continuava barulhento. E o barulho ficava cada vez mais alto. Com o sucesso da Apple, o ego de Jobs cresceu na mesma proporção. Ele acreditava ser o único capaz de ver o futuro, e essa crença o isolava. Em 1985, o impensável acontece. Steve Jobs é demitido da própria empresa. Aquele momento foi devastador, mas também libertador. Em uma entrevista anos depois, ele disse: "Ser demitido da Apple foi o melhor presente que a vida poderia me dar. A leveza de ser um iniciante novamente me libertou." Essa frase marcou o início da sua transformação. Sem a Apple, Jobs se vê obrigado a olhar para dentro. Ele cria a Next e, mais tarde, compra a Pixar. E é na Pixar que o controle cede espaço à colaboração. Ao lidar com artistas, roteiristas e animadores, ele aprende algo que nunca entendeu no mundo corporativo: que a beleza também nasce do coletivo. Quando ele retorna à Apple em 1997, Steve Jobs era um outro homem, ainda exigente, ainda perfeccionista, mas com uma nova consciência. Ele começa a enxergar a Apple não como uma fábrica de produtos, mas como um instrumento da expressão humana. Ele dizia que a tecnologia deveria ser uma extensão da criatividade e da alma, e isso se refletia em tudo, do design limpo dos produtos à famosa campanha Pense Diferente. Jobs agora buscava significado, e não apenas sucesso, e por isso ele dizia a seus times: "O design não é apenas como algo parece, é como algo funciona." Essa visão, simples mas profunda, vem diretamente da sua vivência espiritual. Jobs havia aprendido que a simplicidade é o reflexo da mente serena, e que só o espírito pacificado é capaz de criar algo realmente grandioso. E é aqui que fica a grande lição disso tudo.
Nos últimos anos, enfrentando o câncer, Jobs começou a refletir sobre o que realmente importava. Ele já não falava tanto de produtos, mas de propósito. Deixou de lado o medo de errar e passou a valorizar o tempo, a presença e o amor. Em seu discurso em Stanford em 2005, ele deixou uma das lições mais espirituais que um líder poderia dar. Quando faleceu em 2011, suas últimas palavras foram de espanto. Ninguém sabe ao certo o que ele viu, mas talvez tenha sido o vislumbre do que sempre procurou: a consciência plena, o despertar e o encontro com o próprio espírito. E foi assim que Steve Jobs nos ensinou que a verdadeira liderança não nasce da técnica, mas da consciência, que liderar é um ato espiritual, é alinhar propósito, presença e amor, e que o maior legado de um líder não é o que ele cria no mundo, mas o que ele desperta nas pessoas. Se você quer entender mais profundamente esse processo, não apenas o despertar de Steve Jobs, mas o seu próprio despertar como líder, eu te convido a ler gratuitamente o nosso e-book O Despertar da Liderança, um guia prático e profundo sobre as 9 meta-habilidades espirituais que transformam líderes comuns em líderes conscientes. Porque a tecnologia muda o mundo, mas é a espiritualidade que muda o ser humano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e já sabem, curta, comenta e compartilhe e se inscreve para continuar recebendo conteúdo novo aqui do nosso canal. Até a próxima!